nossa entrevistada hoje é a odontologista Luísa Tigre, que vai falar conosco sobre doenças da boca relacionadas com doença do coração. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, doutor Leão, vou bem. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. O que é a doença periodontal e por que ela é tão importante para a saúde, principalmente do coração? Doença periodontal, doutor Leão, é uma doença que os antigos conheciam como piorreia, né? É uma doença que é provocada por bactérias, ela tem característica genética, né? E essas bactérias, uma vez que elas estão alojadas e vão permanecendo ao longo do tempo, elas começam a desenvolver uma inflamação e uma infecção, que ela pode ser no nível, no estágio inicial, conhecido como gengivite, é o estágio mais leve da doença, em que a gente identifica por sangramento da gengiva, quando você passa o fio dental ou quando escova, né, vai ter aquele sangramento, a gengiva fica vermelha, um pouco inchada, né? E à medida que não é feito nenhum tratamento, isso pode evoluir para uma periodontite. E essa periodontite você já tem a característica de perda óssea. O osso da maxila e da mandíbula é o que está sustentando os dentes, né, pelas suas raízes. Então, à medida que essa doença evolui, essa estrutura óssea vai sendo destruída até um ponto que a pessoa pode chegar a perder os dentes. Nesse estágio, a gente já pode identificar a mobilidade dos dentes, né, quando a doença vai avançando. Vai ficando o dente mole. Já vai ficando mole. À medida que o alvéolo vai sendo absorvido. Exatamente. Então, ele pode mudar de posição. Às vezes, a gente vê os dentes mais para fora, né, que a gente chama de vestibularizado, eles estão mais para fora. Às vezes, eles migram lateralmente, né? A pessoa muitas vezes tem halitose, né? O mau hálito mesmo, por conta da presença dessas bactérias, né? E o sangramento muitas vezes se torna mais abundante, né? Muitas vezes a gente identifica também a supuração, né? Realmente o paciente aperta e sai pus mesmo, né? Então é uma infecção realmente. Então a progressão dessa doença, que leva à perda dos dentes, às vezes as pessoas perguntam, isso aí pode ser revertido? Às vezes a gente consegue, quando faz o tratamento num tempo adequado, excelente, às vezes a gente consegue estacionar a doença, né? Mas à medida que a gente deixa evoluir, às vezes você não consegue reverter, porque esse osso a gente não consegue mais formar de maneira, vamos dizer assim, espontânea pelo organismo. Já teria que ter uma intervenção maior, através de enxertos, procedimentos reconstrutivos, para a gente tentar fazer uma recuperação. Coisas invasivas, né? Não necessariamente aproveitando aquele dente. Às vezes a gente já tem que partir para implantes, um tratamento mais avançado. E como é que essa infecção vai chegar, vamos dizer assim, a nível sistêmico? Então, porque como eu falei, essas bactérias são as responsáveis pela existência da doença. São bactérias que a gente já escuta muito falar em placa bacteriana, né? Que hoje o nome que a gente usa é o biofilme dental. Então, essa placa bacteriana se forma toda vez que você se alimenta, né? E fica depositada ali. Quando ela calcifica, que forma o tártaro. E quando ela vai penetrando entre o dente e a gengiva, porque a gente não faz o tratamento, né? Vai ficando para dentro da gengiva, essas bactérias estão lá dentro, né? Então, para o senhor ter ideia, existe uma microbiota específica da doença periodontal, né? Tem aquelas bactérias específicas responsáveis por essa doença. Então, para o senhor ter uma ideia, os estudos hoje, eles estão evoluídos a um ponto em que a gente sabe que, por exemplo, uma bactéria específica, como a Porphyromonas gingivalis, ela é capaz de estimular a formação de trombos, agregação plaquetária. Uma outra também bactéria ativa do processo periodontal, conhecida como Echinella conrodens, ela é capaz de penetrar no endotélio vascular das artérias coronarianas. Essa infecção ativa, inflamação ativa, ela eleva o nível de proteína C reativa, que hoje se sabe que é fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, tudo isso a gente leva a crer que a doença periodontal, ela pode estar como um fator associado ao infarto. Né? Através de um trombo? Através de um trombo, através do processo de arteriosclerose, que esse processo inflamatório
quando não tratado, ele pode levar a ocorrer. Quais seriam os sintomas dessas doenças bucais? Então, o que é que a gente vai identificar? Sangramento durante a escovação, durante o uso do fio dental, que muita gente usa o fio dental e escova, sangra e acha que aquilo é absolutamente normal, quando não é. Uma gengiva sadia, ela não sangra. Ela é uma gengiva que você vai escovar, vai passar o fio, não vai sangrar nunca, né? Então, é a vermelhidão dessa gengiva, é o inchaço, é a litose, né? É a mobilidade dos dentes, como a gente conversou, né? Quando a doença já está... Né? Sensibilidade porque quando a perda óssea, existe uma tendência da gengiva acompanhar essa perda óssea. Então, ela vai, como a gente fala, vai indo para o nível apical, ela vai retraindo, né? E vai começando a expor raiz. Então, quando começa a expor a raiz ela gera essa sensibilidade. Pode acontecer a sensibilidade, sim. Talvez para o organismo no todo fosse até melhor que o indivíduo perdesse o dente, né? Porque aí, ficando sem o dente, acabava esse problema todo, né? Mas aí a gente eu sei. Começa com outro problema, né? Aí começa com outro problema. Mas essa doença, ela tem tratamento, né? A gente consegue fazer o tratamento. Se o paciente identifica o sintoma do sangramento, já é o sinal de alerta. Porque essa doença tem uma coisa muito ruim, que ela não dói. É uma coisa boa porque não dói, né? O paciente acha bom porque não dói. Mas é ruim porque é silenciosa. Oculta, como se diz, né? Exatamente. Silenciosa. Então, ela vai evoluindo e a pessoa vai se acomodando, achando que aqueles sintomas são normais e chega um ponto que pode realmente ter esse comprometimento não só da saúde geral, mas no final das contas também terminar perdendo os dentes. Como é feito o tratamento de cardiopatas? É da mesma maneira que a gente faz o tratamento de pessoas que não são cardiopatas. Acontece que o cuidado que a gente vai ter que ter com cardiopata é porque quando a gente faz o tratamento, fora ele já ter essa tendência dessas bactérias estarem na corrente sanguínea, né, já é um problema sistêmico realmente. Então, a gente tem que proteger com antibiótico profilaticamente. Então, toda vez que eu vou intervir num paciente cardiopata, eu devo fazer a antibiótico-terapia prévia, né, para proteger, porque já é certo que a gente vai gerar uma sepsemia transitória, simplesmente por eu ter feito intervenção nesse paciente. Mas o tratamento é feito com ultrassom, né? A gente tem um aparelhozinho de ultrassom em que a gente vai lá dentro da gengiva e tira toda a placa e o tártaro que está acumulado lá dentro da gengiva, né? Deixa aquela raiz lisa, livre do tártaro. Muitas vezes só com o tratamento, vamos dizer assim, menos invasivo a gente não consegue. Às vezes precisa de algumas pequenas cirurgias para que a gente tenha acesso até o final da raiz. Como seria essa cirurgia para raspar o dente? Para raspar o dente, com ultrassom e manualmente também. Né? Feito isso, existe a tendência do que o organismo a gengiva volta a se colar. Se regenera. Né? Se regenera, porque quando você está com a doença ativa, a gengiva simplesmente, às vezes ela está ali, mas está descolada do dente. Ela fica frouxa, que a gente chama de... nesse espaço, exatamente onde as bactérias proliferam. Que é onde a gente chama de bolsa periodontal. Elas ficam lá dentro dessa bolsa periodontal. E no tratamento, essa bolsa desaparece. A gente faz com que a gengiva se cole de novo. Pegue o dente no dente novamente. Como é que você trata essa periodontia com antibiótico local? Como é que é? Não. Ou só fazendo essa raspagem? Fazendo essa raspagem. É a maneira, geralmente, a raspagem não só a fechada, mas a aberta também, com a cirurgia. São as duas formas que a gente faz. O antibiótico a gente só usa quando está na situação de doença periodontal aguda. Né, em que a pessoa já está com dor, está com abscesso mais importante, né, tem um inchaço maior, então a gente faz... sistêmico ou tópico? Sistêmico. Antibiótico-terapia Existe sistêmica. Hoje uma quantidade enorme de pasta de dente, uma que faz isso, outra que faz aquilo, uma deixa o dente azul, outro branco, outro amarelo, certo? Não tem nenhuma que tenha antibiótico, não? Não, a gente não recomenda nada de antibiótico local. E essas pastas, na realidade, elas podem prometer tudo. Mas o que vai realmente fazer o efeito é a ação mecânica
de uma escovação adequada, o uso adequado do fio dental e, no caso da doença ativa, o tratamento mecânico. E a maioria dessas bactérias, elas são, vamos dizer assim, anaeróbias, né? Isso. E o tratamento para clarear os dentes se faz muito com a base de peróxido de oxigênio, que é água oxigenada. Serve para matar as bactérias? No caso de processos agudos, sim. A gente faz o uso do bochecho, porque justamente, como elas são anaeróbias, você vai botar o oxigênio ali onde ela não quer, né? Então, no caso de doença aguda, a gente usa esses bochechos. Mas no caso de doença crônica, não. Porque a maioria das periodontites, o que a gente vê em 90% dos casos, quando o paciente tem a doença periodontal é crônica. Para o senhor ter uma ideia, se perde por doença periodontal meio a 1 milímetro ano, ela é muito lenta. Ela não é uma doença que age rapidamente, a não ser que seja um processo realmente agudo. Então, nessas doenças crônicas, o tratamento é sempre mecânico, é sempre o tratamento com ultrassom, raspagem e orientação correta da higiene. Porque se a gente faz todo o tratamento e o paciente vai para casa e deixa voltar o acúmulo da placa bacteriana, a doença não se controla. Né? Você aconselharia assim, uma visita, Luiz, ao consultório de quanto em quanto tempo para um controle disso? Quando a pessoa tem uma doença periodontal severa, eu recomendo sempre a cada 4 meses. Agora, quando já é uma doença mais leve, e o paciente já está bem colaborador, ele faz a parte dele no controle da placa em casa, a gente dá 6 meses. Eu acho que é um tempo bem razoável. Luísa, quais são os cuidados com a saúde bucal que as pessoas devem ter em geral para evitar a doença periodontal? Bom, primeiro ter a consciência de que a doença periodontal ela não tem cura, ela apenas tem o controle. Né? Você pode passar a vida inteira, esse paciente pode passar a vida inteira sem ter mais nenhum sintoma da doença periodontal. No momento que ele se conscientizou que tem que fazer aquele programa de higiene de acordo com a orientação do dentista. E, fora isso, fazer as visitas que a gente recomenda, que seja a cada 6 meses para os casos mais leves da doença periodontal, casos mais avançados, a cada 4 meses está fazendo a consulta no dentista. E é o primeiro sinal de sangramento, né, halitose, qualquer alteração nesse sentido que a gente descreveu aqui, já procura logo o dentista para a gente intervir.